Hoje, em Rompendo o Silêncio. Comer é essencial para todos nós. Mas por que certas pessoas se sentem culpadas ao comerem certas coisas ou certas quantidades? Já vamos começar! Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. Hoje trouxemos para vocês um assunto bem legal, cheio de informações para o episódio de hoje também. Você que está aí em casa e vive querendo comer coisas que às vezes causa aquela culpa, né? Não vou comer hoje o meu hambúrguer que tanto gosto porque vou engordar ou vai fugir da dieta. Então hoje vamos falar sobre comer sem culpa. É possível sim comer aquele hambúrguer gostoso e depois não ficar com aquele sentimento de culpa, né, Sara? É possível isso? Sim, eu creio que sim. Temos aqui as especialistas que irão responder as nossas perguntas, esclarecer e deixar aí a dica, né? De como naquele dia que você está com muita vontade de comer algo, comer e não ficar com a culpa depois. Isso mesmo, fiquem ligados conosco. O programa hoje está cheio de informações, de dicas, né? Das nutricionistas, das pessoas capacitadas para falar sobre esse assunto e que vai trazer aqui pra gente abrir mais a nossa visão. E você que tá aí, tá preocupado, mas eu tô com uma dieta meio desequilibrada. Agora mesmo vamos falar sobre isso, como equilibrar essa dieta e sim, comer e se sentir bem, se sentir feliz. Fiquem conosco, logo depois dessa matéria voltamos com as nossas especialistas. Comer é um prazer para algumas pessoas, mas para outras torna-se um tormento devido à culpa que sentem por fazê-lo, fazendo com que se sintam inseguras, vulneráveis e impactando negativamente em sua autoestima. Mas por que essa culpa é gerada? Como devemos comer sem ter essa preocupação? As pessoas acham que devem pagar por esse erro e tomam medidas para restringir a quantidade de comida que ingerem. Elas se exercitam, tomam laxantes ou induzem ao vômito, o que aumenta sua obsessão por comida e sua culpa. Especialistas dizem que as pessoas classificam os alimentos como bons e ruins. Dessa forma, ao considerarem que algo não é saudável, surge nelas aquele sentimento de culpa. Eles acrescentam que é melhor prestar atenção ao que você come, se for feito de forma consciente, impulsiva ou compulsiva, ou se você aproveita ou se tem mesmo vontade de comer. É preciso rever as regras internas que você tem na hora de comer para identificar onde vem a culpa, já que o indivíduo tende a acreditar em mitos sobre alimentação, como comer macarrão à noite engorda ou pão e banana contém muitas calorias, entre outros. O melhor é ouvir o corpo quando ele sente fome e alimentá-lo, para não estimular a ansiedade e o desejo de comer demais e, assim, evitar a famosa compulsão alimentar, que pode fazê-los cair em um ciclo vicioso de culpa, frustração e punição. E para introduzir o assunto de hoje, né, Sara, comer sem culpa, temos através do Zoom a nossa convidada Bruna Queiroz, que ela é orientadora do método Metabolic Balance. Olá, Bruna, tudo bem? Olá, gente. Uma boa tarde. Obrigada pelo convite. Sim, um prazer é nosso tê-la conosco aqui, nos ajudando a desenvolver, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu já tenho aqui a primeira pergunta para você, Bruna. Boa tarde. Por que as pessoas elas comem com culpa, sentem culpa quando comem? Cara, as pessoas podem experimentar o sentimento de culpa depois de comer por vários motivos, tá? Essas causas elas podem ser da natureza tanto psicológica quanto social. E alguns fatores comuns que contribuem para esse sentimento é a restrição dietética, então as restrições alimentares, tá?
Devido às escolhas pessoais mesmo, ou preocupações com a saúde, né, que a pessoa tenha, quebrar essas próprias regras pode desencadear esse sentimento de culpa. Outro ponto também é preocupações com a imagem corporal e com peso, que pode levar os indivíduos a se sentirem culpados pela sua escolha alimentar, levando a culpa ao se entregar a certos alimentos que ele não gostaria de estar consumindo, né? Além, do comer emocional que a gente escuta bastante, né? Então, algumas pessoas recorrem aí à comida, né, para obter aquele conforto emocional. Então, quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está triste ou tediada, e depois de desenvolver essa alimentação emocional, a pessoa também pode se sentir culpada por estar usando a comida para lidar com as emoções dela. Tem isso, né? Esse sentimentos, né? Quando as pessoas têm esse turbilhão de sentimentos, isso leva a estar mais ali na comida, né? A comer e prejudicando a saúde. E como a cultura da dieta contribui para o sentimento de culpa em relação à comida? E, na minha opinião, principalmente pela restrição alimentar, tá? Então, eu acho que a dieta em si pode rotular certos alimentos como alimentos bons ou ruins, né? E essa classificação ela estabelece um valor moral ligado às escolhas alimentares que a pessoa faz. Então, quando o indivíduo consome um alimento que é considerado ruim, vamos dizer assim, e acaba se desviando, né, de dietas restritivas, ela pode se sentir culpada ou envergonhada, né, devido à percepção aí da violação desses padrões morais. Por isso que eu gosto sempre de falar para as pessoas priorizarem o bem-estar, a saúde física, mental, através de um plano nutricional personalizado para cada necessidade. E Bruna, como a restrição alimentar pode levar ao sentimento de culpa? Restrição alimentar, especialmente quando influenciada aí pela dieta, ela pode levar a escolhas alimentares extremas, tá? Ou seja, a partir do momento que a pessoa se vê consumindo um alimento que seria proibido, pode surgir esse sentimento de culpa, associando aí a essa escolha alimentar uma falta de força de vontade, por exemplo, ou até mesmo uma fraqueza. Eu acho que eu já me encontrei numa situação dessa. Eu fiz uma dieta e eu comi algo que eu não deveria comer. E depois eu fiquei assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Eu tenho que atingir a minha meta. Eu tinha curto prazo, né? O que não é certo, olha só. E falando Isso assim, acontece muito, viu, Sara? Isso acontece demais. Quando a gente se restringe muito e acaba saindo aí um pouquinho, a gente se sente, né, culpado por ter feito isso. e falando um pouquinho assim, as pessoas que buscam, né, se comparar com outra pessoa, a comparação da autoimagem, isso tem alguma coisa a ver com essa culpa, né, na alimentação? Com certeza, né? Quando os indivíduos eles acabam se comparando, aí tanto seus hábitos alimentares ou o seu tamanho corporal com outras pessoas, isso pode desencadear um sentimento de culpa, sim. Eu costumo dizer que a autoimagem negativa e a insatisfação corporal pode contribuir para a culpa por comer, né? Para você sentir, ter essa sensação aí de culpa. Ou seja, é muito importante adotar uma mentalidade não comparativa, priorizar o autocuidado sempre, para ter uma abordagem alimentar mais positiva aí e evitar essa sensação, esse sentimento. Quando muitas, né, de nós, a gente ouve desde a infância que, olha, você tem que comer tudo, não desperdiça comida, essa porção aqui é necessária para você, né? A nossa mãe coloca lá e a gente tem que comer, né? Aí tem uma perguntinha: como o trauma pode afetar a relação com a comida e o sentimento de culpa em relação à alimentação? Porque frases como essa ficam na nossa mente, né? Com certeza, frases, certos alimentos, cheiros, ambientes, isso tudo pode causar, sim, traumas, né? E às vezes os pais não têm essa percepção quando fala para o filho, né? Às vezes a gente grava mesmo essas frases. Experiências traumáticas, elas podem interromper a regulação das emoções da pessoa, levando uma alimentação emocional como um mecanismo de enfrentamento.
né? Então, a comida pode ser usada como uma fonte de conforto ou até mesmo uma forma de amortecer as emoções dolorosas associadas a esse trauma. E aí, como resultado, o indivíduo pode se sentir culpado ao consumir esses alimentos ou estar em contextos semelhantes, sabe? Por isso que eu falo que é essencial abordar a interseção entre trauma e comida com sensibilidade, tá? Porque é uma coisa delicada e é super importante buscar um apoio profissional, como terapia, por exemplo, para abordar, né, o caso de cada um, curar os efeitos desse trauma na relação com a comida e construir uma abordagem compassiva, né? Sem julgamentos para comer, com foco no autocuidado, mais uma vez, para aliviar esse sentimento. Bruna, gostaria de agradecer a sua participação, mas também gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu método, né? Como você ajuda as mulheres e como as pessoas podem te procurar. Eu que agradeço pelo convite, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou nutricionista, trabalho com o método Metabolic Balance. É um método alemão, um método nutricional que foi desenvolvido por um médico e a gente trabalha com planos 100% personalizados. Então, são planos nutricionais que são elaborados para cada um através do resultado dos exames de sangue. É um formulário que você vai preencher sobre as suas informações pessoais, informações de saúde, de alimentação. E aí eu faço todo esse acompanhamento durante o programa para que vocês atinjam aí o objetivo de vocês. Excelente, então fica aí a dica, né? Vamos colocar também suas redes sociais para quem quiser procurar e aí ter mais informações sobre isso e outros assuntos nutricionais. Muito obrigada, esperamos ver você em uma outra oportunidade. Obrigada a vocês, gente. Até o próximo encontro. Tchau. Então, vamos agora assistir mais uma matéria sobre esse tema e depois voltamos. Sentir-se responsável quando comete um erro é normal, porque está associado ao arrependimento. Mas lembre-se de que se torturar por causa da comida que come afeta apenas a mente, as emoções e o corpo físico. As causas dessa culpa geralmente são de comer demais ou consumir determinado prato, o que causará ganho de peso. Isso pode incomodar por vários meses e, em alguns casos, se tornar uma obsessão. Poderá causar certos distúrbios psicológicos também. Um desses distúrbios é a bulimia, que se caracteriza por fome anormal e comer demais. Mas quando a culpa se instala, a pessoa vomita, toma laxantes ou se pune fazendo exercícios em excesso para diminuir a vergonha que sente. A anorexia é um distúrbio caracterizado pela recusa em manter um peso mínimo normal, por meio de restrição de consumo calórico ou gasto excessivo de energia, onde se percebe culpa, obsessão, rejeição e um desejo extremo de competitividade. A compulsão alimentar é um distúrbio psicológico que leva as pessoas a comer uma quantidade inusitada de alimentos e, no final, traz consequências de ansiedade, desconforto e instabilidade emocional insuportável que dá lugar ao fenômeno chamado fome emocional. Mas como lidar com o sentimento de culpa por comer? A ajuda profissional é necessária para o tratamento e superação desses transtornos alimentares, principalmente para que a pessoa entenda que não existe alimento bom ou ruim se for consumido com moderação, de forma consciente e apenas para recarregar as energias que necessita para seu dia a dia. E para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, temos aqui com a gente a Ellen Azevedo. Seja muito bem-vinda, Ellen. Você é nutricionista. Irá ajudar a gente aqui hoje, né, com essas perguntas que temos, porque, olha, é um assunto, assim, que está sempre surgindo perguntas, coisas novas, novidades. É verdade, é verdade. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês hoje. Que bom. Sim, eu tenho uma pergunta, né, falando sobre alimentação e saúde mental. Qual a relação que tem?
Então, é uma associação muito íntima entre a nossa alimentação e a nossa saúde mental. A maioria das pessoas já pensa assim, que a alimentação é importante para o corpo, né, para o peso, para atingir o peso que elas querem, mas poucas pessoas param para pensar em como a nossa alimentação influencia também as nossas emoções. E não só as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa memória, o nosso nível de energia. Então, toda a nossa saúde mental é influenciada pelo que a gente come. E as pessoas não param para pensar nisso. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente sabe que o hormônio do bem-estar, o hormônio que deixa a gente de bom humor é a serotonina, né? E como que a gente forma esse hormônio? A gente forma esse hormônio através da nossa alimentação, dos nutrientes que a gente consome. Então, a gente sabe que para a gente ter bastante serotonina no nosso sangue, a gente precisa de triptofano, que é uma matéria-prima para se formar esse hormônio. Então, pessoas que têm uma alimentação pobre nutricionalmente, uma alimentação de má qualidade, não vão consumir essa matéria-prima, esses nutrientes necessários para se formar esse hormônio do bem-estar. Então, elas têm uma maior tendência a desenvolver a depressão, transtornos de ansiedade e vários outros problemas de saúde mental. Então, é uma associação muito íntima. Uma pessoa que tem uma alimentação ruim, por exemplo, uma pessoa que come muito açúcar, muita gordura, alimentos muito processados, fast food, né? A gente sabe que é uma pessoa que não vai acordar de bem com a vida, não vai acordar cheia de energia, querendo fazer exercício, querendo fazer atividade física. Não, porque a química cerebral dessa pessoa não vai estar num bom nível. Né? Ela vai ter mais dificuldade para levantar da cama, ela vai ter uma digestão bem dificultada, então vai afetar o funcionamento intestinal. Então é uma pessoa que vai ter dificuldades. E a gente sabe que tem alguns componentes da alimentação que prejudicam muito a saúde mental. Então, por exemplo, o consumo de álcool, a cafeína, né, que está em muitas bebidas, até no café, que é muito queridinho, né, dos brasileiros, mas a cafeína, ela piora quadros de ansiedade. Então, eu sempre recomendo para os meus clientes que têm problemas de ansiedade hoje em dia, né? Quem não tem um pouquinho nível ali de ansiedade, né? Que vai crescendo com essa vida que a gente leva. Então, eu sempre recomendo, diminua o consumo de cafeína, porque ela aumenta os nossos batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial e deixa a pessoa mais agitada. Então, para a gente ver, né? Como a alimentação, o que a gente come, o que a gente bebe, influencia a nossa saúde mental. Completamente, né? Completamente. E ali, qual é o impacto do estresse gerado pela culpa em nossa alimentação? Olha, é um impacto grande. Uma pessoa que sente culpa quando ela come, ela não tem paz. Ela tem um estresse constante. A comida passa a ser um inimigo. Um inimigo, em vez de ser um amigo, né, de trazer coisas boas para ela, começa a ser um inimigo. Ela olha para a comida e fala, ai meu Deus, às vezes eu vou comer isso. Ai, eu não posso, né? Eu não posso. Muitas pessoas ficam preocupadas se aquele alimento engorda ou não. As pessoas até perguntam, né, para mim sempre, isso engorda, Ellen? Ao invés de pensar nos seus hábitos alimentares no geral. Não é um alimento em si, né, que vai causar todo o problema, que vai causar ganho de peso. Né? Então, ela não precisa se preocupar só com o pão, por exemplo, né? Ou com o chocolatinho em si. Não é um alimento só, mas as pessoas, né, hoje com esse terrorismo nutricional que acontece, né, com certos tipos de alimento ou com grupos de alimentos, principalmente os carboidratos, né? As pessoas ficam com medo. Virou inimigo, né? Ai, meu pãozinho, você come o pãozinho já sentindo uma dor assim no peito. Ai, eu vou engordar, vai me dar isso, né? Eu vou ficar inchada. Sim. Não acontece? É muito comum. Então a pessoa, ela não tem paz. Ela come uma refeição e ela não sente uma satisfação após terminar a refeição. Ela se sente culpada. Isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu amo comer, eu gosto de falar sobre comida e eu acho que a gente tem que redescobrir o prazer na alimentação, sem sentir culpa. Mas como que a gente adquire isso? São vários fatores, né? Vários fatores que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E assim, se a pessoa come com culpa, isso, como eu posso dizer, invalida os nutrientes para o corpo? A pessoa que comeu aquilo tudo, mas está comendo com tanta culpa, ela vai ter os efeitos daquela alimentação? Olha, o nosso estado, como eu falei, nosso estado emocional, ele influencia muito na nossa saúde. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que em tratamento de câncer, por exemplo, pessoas que estão mais otimistas, animadas, o tratamento delas é muito promissor. Pessoas que estão mais depressivas, mais tristes, o tratamento vai ser mais difícil. Então, se a pessoa ela come já se sentindo mal, toda a digestão dela já não vai ser a mesma coisa.
Então, assim, claro que vai ter os nutrientes daquele alimento, mas geralmente a pessoa que sente culpa quando ela está comendo um alimento, provavelmente é um alimento que não é tão saudável assim. Mas não faz bem isso, né, para nossa qualidade de vida. A gente tem que fazer uma alimentação se sentindo bem com as escolhas que a gente fez, entendendo o princípio do porquê, quando, quanto eu estou comendo, tudo isso importa. E a culpa de comer pode vir também de alguns outros problemas de saúde mental? Pode sim. Uma coisa pode levar a outra. Geralmente pessoas que têm baixa autoestima, pessoas muito perfeccionistas, que se cobram demais, elas têm mais risco de desenvolver algum transtorno alimentar ou alguma dificuldade com a sua alimentação. Por quê? Essas pessoas, geralmente, elas têm um padrão muito alto. Elas acham que elas têm que ter uma alimentação perfeita, elas têm que se alimentar muito bem para elas terem um corpo perfeito, para elas se sentirem aceitas, para se sentirem bem em relação à sociedade. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Pessoas que têm essa tendência a serem mais perfeccionistas, que têm baixa autoestima e pessoas que já têm algum problema mental, alguma dificuldade como depressão e ansiedade, elas são mais propensas a desenvolverem transtornos alimentares, sim. E, Ellen, como os transtornos alimentares podem afetar o relacionamento com a comida e outras áreas de nossas vidas? Então, existem vários transtornos alimentares atualmente, por volta de 15 tipos de transtornos alimentares. Os mais conhecidos são a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, a ortorexia, que é um tipo de transtorno onde a pessoa ela fica obcecada por alimentos saudáveis. Ela só quer comer se for alimento assim, que for muito saudável. É um transtorno? É um tipo de transtorno. Não sabia, né? É bem interessante. Tem esse transtorno. A pessoa ela não come nada que ela veja que tenha, por exemplo, açúcar ou que tenha muita gordura ou muito sódio. Ela quer comer alimentos só saudáveis. E isso também prejudica a vida social da pessoa, né? Sim. A vida social e até as escolhas dela. É difícil você encontrar, né, tudo no mercado que não tenha nada que não faça bem. Então, tem até um outro transtorno que é a vigorexia, que é a pessoa que fica extremamente obcecada com exercícios. Ela acha que ela tem que fazer exercícios assim, o tempo todo e fica obcecada com aquilo. Então, existem vários tipos. Os transtornos alimentares, geralmente eles atingem mais os adolescentes e pessoas no início da vida adulta. E principalmente pessoas do sexo feminino. A maioria, né, das pessoas que desenvolvem. Mas, até saiu uma pesquisa recente, eu estava vendo que eles viram um aumento de 67% nos transtornos alimentares em homens, recentemente. E na faixa dos 25 aos 40 anos, até homens mais maduros. E eles relacionaram muito, os pesquisadores relacionaram isso ao efeito das mídias sociais. Por causa dessa cobrança do corpo perfeito, todo mundo se comparando uns com os outros. Isso tem aumentado muito e os transtornos alimentares são doenças graves e têm um alto índice de mortalidade. Muitas pessoas não sabem porque é um tratamento muito complicado para a pessoa conseguir mudar o pensamento dela, né? Ela deixar de ver o alimento como um inimigo ou se olhar no espelho e não ter uma distorção da imagem, né? Porque muitos desses transtornos são de distorção da imagem. A pessoa ela olha no espelho, ela acha que ela está acima do peso, mas ela não está. Esse da anorexia, por exemplo. Esse é o mais conhecido, né? Mais conhecido. E é muito difícil o tratamento para a pessoa conseguir sair desse ciclo, né? Muita terapia, com nutricionistas também. São casos muito importantes da gente prestar atenção. Não existe uma causa que a gente possa pontuar assim, foi isso, né, que causou o transtorno alimentar. Mas tem vários comportamentos que a gente pode observar e prestar atenção como red flags, se a pessoa está assim, indo para esse caminho, né, que tem chance de desenvolver um transtorno alimentar. Por exemplo, pessoas que sentem muita culpa após se alimentar, pessoas que têm uma obsessão com o corpo, né, a se olhar no espelho, estão sempre preocupados como o corpo está, a aparência, pessoas com maus hábitos alimentares têm mais chances de desenvolver transtorno alimentar. Que mais? Tem até fatores emocionais também e fatores hormonais. Por isso é importante, né, a gente fazer exames de sangue, ter um check-up, né, com os médicos, ginecologistas, os hormônios das mulheres, né? A gente tem que cuidar muito da nossa saúde.
E você falou aí que é algo que é mais falado, que é a anorexia, não é? Só que você trazendo pra gente agora, essas pessoas que têm esse desequilíbrio, vamos dizer, no exercício, de comer comida fitness, fica aí uma dica para as pessoas que estão em casa e que de repente não se atentou para isso, né? Mas que é aquela pessoa que está ali sempre focada em alimentos super saudáveis, mas que está prejudicando também a saúde. É bom falar sobre isso, porque quem fala desse distúrbio lembra só de anorexia, né? E você está comendo só coisa saudável, você pensa até que você está fazendo bem para si, né? Eu estou fazendo bem para mim mesma, porque eu só me alimento de alimentos saudáveis, naturais, orgânicos. Pois é. Então, não é problema, vamos separar um pouquinho, não é problema a pessoa querer ter saúde e se alimentar de alimentos saudáveis, isso é ótimo. O problema passa a acontecer quando isso vira uma obsessão. Quando a pessoa só pensa nisso, isso vira o foco da vida dela e isso começa a afetar outras áreas da vida da pessoa. Um transtorno sempre é algo que começa a tirar a pessoa do nível funcional dela, atrapalhar a rotina por causa daquele problema. Não abre uma exceção nem para aquela data especial. Seria isso? Às vezes, com certeza. A pessoa que tem um transtorno mesmo, ela não abre exceções. Ela acha que ela tem que seguir extremamente à risca aquilo. Pode ser até que ela saia um pouco, mas aí depois ela se martiriza. Ela se sente muito mal por isso. Por um dia apenas. Então, porque a gente, até eu como nutricionista, às vezes como alguma coisinha que não é tão saudável assim, né? Comidinhas de memória afetiva. E a gente fala, ai, poxa, eu não devia ter comido. Às vezes a gente come mais do que deveria. E a gente pensa, fala, poxa, eu não deveria ter comido tanto assim. Mas depois você passa o sentimento, você fala assim, na próxima vez eu vou me alimentar melhor, eu vou cortar um pouquinho, eu vou comer menos. E a gente consegue levar isso numa boa. Ter o equilíbrio, né? O equilíbrio, você saber como lidar com esses sentimentos. Agora, a pessoa que tem um transtorno assim, ela fica obcecada com isso, ela se sente muito mal, isso afeta toda a vida dela. Então, já é um outro extremo. Eu acho que, assim, a alimentação saudável é uma busca que é constante. A gente vai continuar sempre tentando melhorar. Com certeza. Porque queremos viver um pouquinho mais, ter disposição todos os dias, praticar atividade física, porque tem os seus benefícios, né? De vida, uma alimentação saudável, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, exatamente. E como controlar o impulso de comer sem se sentir culpado depois? Então, uma boa pergunta, né? Controlar impulsos. Isso já tem a ver com emoções também, né? Autocontrole, como eu desenvolvo o autocontrole. Isso tem a ver com a nossa saúde mental e emocional. E, como eu já tinha falado, um dos fatores para a gente conseguir ter isso é tendo uma boa alimentação. Você se esforçando para ter uma alimentação equilibrada, né? Muitas pessoas não têm um conhecimento básico de como montar um prato equilibrado. Então, elas se sentem culpadas por não ter conhecimento mesmo. Elas falam, eu acho que eu não me alimentei bem. Elas sentem até um prejuízo na digestão, se sentem mal, mas por não ter conhecimento. Então, hoje nós temos profissionais, nutricionistas que podem ajudar a pessoa com isso. A primeiro, aprender a ter uma alimentação equilibrada. Outra coisa importante, eu acho que é o autoconhecimento. A gente perceber quando a gente está com alguma coisa que não está bem na nossa parte emocional. E quando a gente está descontando as emoções na comida, né? O comer emocional. Se você percebe que várias vezes você está estressada, e aí você acaba comendo aquele chocolate, mas várias vezes o tempo todo, você percebe que tem alguma coisa que não está bem. Então, você tem que procurar cuidar das suas emoções primeiro, para você não usar a comida como um refúgio, como uma recompensa, né? O tempo todo, porque isso vai trazer muitos prejuízos. Então, esses dois cuidados eu acho muito importantes. E uma última coisinha que eu percebo, muitas mulheres que sentem culpa, porque muitas vezes elas têm uma vida muito corrida, então tem que trabalhar fora, cuidar de casa, dos filhos, e elas acabam comprando muita comida pronta já, ou comida processada, tudo que é fácil, né, de pacote já prontinho para dar para os filhos, para casa, e elas se sentem culpadas depois. Elas falam, eu não estou fazendo um bom trabalho na minha alimentação. Então, é aquela outra coisa da educação nutricional, novamente, né? A pessoa buscar o conhecimento de como fazer refeições rápidas, práticas, mas que sejam saudáveis também, né? E gostosas para a família. Ir atrás, né, do conhecimento.
E Ellen, você pode ajudar essas pessoas, não é? Que estão em busca dessa reeducação alimentar, que com isso a sua área de trabalho. Exatamente, essa é a minha missão de vida. Isso é o que você ama fazer. Amo fazer, amo ajudar as mulheres, eu amo cozinhar, amo comer, não sou uma nutricionista que tem medo de comida. Então, eu gosto, a minha missão é assim, ajudar as pessoas a terem esse equilíbrio na alimentação, a achar o prazer numa alimentação saudável. Eu não acho que a comida tem que ser assim, sem graça, tem que ser todo dia aquela mesma coisa, só coisas assim que não tem sabor, não. A minha alimentação, a que eu passo para minhas clientes, é uma alimentação saudável, colorida, gostosa, com alimentos que a família toda gosta. A gente pode converter receitas que não são tão saudáveis em pratos que são mais saudáveis, né? Só mudando alguns ingredientes. Então, o meu trabalho é esse, principalmente no emagrecimento, é que a pessoa ela mude o estilo de vida dela completamente. Não só seguir a dieta para perder aqueles quilos, chegar na meta de peso e depois recuperar voltar tudo de novo. Porque se a pessoa não mudou o estilo de vida dela, como ela se relaciona com a comida, infelizmente, ela vai recuperar aquele peso de volta. Ela tem que gostar dessa nova alimentação. Ela tem que ter prazer e incluir isso na vida dela como rotina para sempre. E ele mais ou menos... E mais ou menos quanto tempo demora assim, essa adaptação, né? Essa mudança de fase da pessoa que está vivendo ali na alimentação dela, sem o conhecimento dos alimentos. Aí após uma consulta com você, você começa já ali identificar a rotina da paciente, né? E tudo. Mais ou menos quanto tempo que demora para a paciente se adaptar com a nova fase? Com a nova fase? Depende muito da pessoa, né? De quão preparada ela está, da motivação, né? Claro que a motivação conta e de quão preparada ela está para fazer algumas mudanças. A maioria dos clientes que eu atendo já estão assim, com vontade de mudar. Eu explico a minha proposta, né? E eles já falam, Ellen, eu quero saber, eu não sei como montar minhas refeições. Então, com mais ou menos 2 a 3 sessões, a pessoa já tem uma boa base de como montar os pratos, como fazer uma alimentação quando ela sai, quando ela viaja, quando ela está de férias, né? Ela vai saber o que colocar no prato. Eu dou dicas também e conselhos de como mudar a rotina na cozinha. Como planejar as refeições para a pessoa não ter que ficar o dia todo lá na beira do fogão, cozinhando todos os dias, porque isso cansa e ninguém tem tempo. Então, eu ensino como otimizar o tempo na cozinha com produtos que estão no mercado, que já são fáceis de comprar, pré-prontos, mas que são saudáveis também. Então, praticidade. Olha, essa é boa, hein? Porque quando eu resolvo cozinhar comidas assim mais vegetais, isso toma mais tempo. Sim, mas a gente precisa saber como otimizar esse tempo. Já que a gente está lá na cozinha, parou para fazer isso, como fazer isso render, né, muito mais. Sim. Então é isso que eu trago para as clientes. Ai, que tempo gostoso que a gente passou aqui junto, mas infelizmente a gente acabou o nosso tempo, né? Mas a gente quer agradecer você muito pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom o tempo que passamos juntas. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer. Vamos deixar aí suas redes sociais, os contatos para as pessoas que querem procurar e fazer essa reeducação alimentar com praticidade, né? E ficar feliz e sem culpa. Sem culpa, é isso aí. Obrigada, menina. Nada. E ainda não terminamos para falar sobre esse assunto de hoje, né? Que é comer sem culpas. E para nos ajudar e finalizar também esse assunto, temos conosco a Beatriz Alves, que é nutricionista. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E a gente tem mais perguntas sobre esse assunto. Vou fazer a primeira para você. É possível ter uma alimentação equilibrada sem seguir as regras alimentares estabelecidas pela sociedade? Sim, é muito possível, apesar de que as regras e as diretrizes que são trazidas pela sociedade são úteis para que a gente tenha uma base de uma alimentação saudável e equilibrada, mas é importante também a gente saber que cada ser humano é único, cada um de nós temos as nossas necessidades e limitações. Então, a gente tem algumas bases como variedades, a gente precisa ter uma consciência maior de que quanto mais alimentos de todos os tipos de fontes que a gente consumir, a gente vai estar trazendo mais nutrientes, vitaminas e minerais para o nosso corpo, para que a gente tenha mais saúde e mais disposição.
Também que a gente consuma os alimentos essenciais como os carboidratos, proteínas, lipídios, lembrando das individualidades e dos nossos objetivos também. É importante também que a gente diminua o consumo de alimentos industrializados, ou seja, alimentos mais naturais, menos ultraprocessados, seria minimamente processados, que seria frutas, verduras, legumes, carnes magras, gorduras boas, e também escutar o nosso corpo, os sinais que o nosso corpo dá de fome, de saciedade, porque às vezes a gente está ali no dia a dia, na correria, a gente não presta atenção, né, nos sinais que o nosso corpo está dando. E Beatriz, fala pra gente, dá para comer besteira sem se sentir culpado depois? Claro, é super possível. O importante e o essencial é que a gente tenha consciência de uma alimentação equilibrada, de moderação e saber o que a gente está comendo, né? Por exemplo, se a gente tem moderação, é uma coisa que eu uso muito em consultório. O paciente chega em mim e fala, eu amo chocolate, mas se você tiver que tirar o chocolate, pode tirar. E não é assim, a gente pode colocar, se ele está consumindo alimentos bons, está trazendo nutrientes para o corpo dele, para que ele tenha uma exposição ao longo do dia, no mês dele, na rotina dele, não é um chocolate que naquele dia vai dificultar no processo dele, nos objetivos dele. Então ele saber, ele ter a consciência e o autoconhecimento do que ele está trazendo, né, para o dia a dia dele e para a rotina. Então é possível a pessoa ter ali o seu esquema de alimentação saudável, mas também comer o que se gosta, não é? Exatamente. Eu tô Sem gostando culpa. dessas nutricionistas de hoje. Elas estão Elas bem são tão boazinhas, dá pra comer bastante coisa. Tá gostoso fazer dieta assim. E Beatriz, qual é o papel da educação alimentar na reeducação do sentimento de culpa em relação à comida? O papel da educação alimentar é você realmente ter consciência do que você está comendo. Quanto mais você sabe o que você come, menos culpa vai te gerar no processo da alimentação. É você saber que você se alimentar pode sim ser prazeroso e você ter aquele momento de apreciação. Por exemplo, a gente sempre associa tudo, emoção, tudo que acontece na nossa vida, a gente associa a comida. Se a gente está celebrando um momento no trabalho, ou a gente vai celebrar o Natal, o que a gente faz? Os meus amigos fazem isso. Exatamente, a gente vai comer. E da mesma forma, a gente tem que saber essa diferença, porque a gente pode levar isso para o lado positivo, mas a gente também pode levar para o lado negativo. Por exemplo, quando a gente não se autoconhece, a gente não tem aquele auto-olhar assim, para dentro de si. A gente vai descontar o nosso estresse, a nossa ansiedade, aonde? Na comida também. Então, é isso, a gente se conhecer, saber o que a gente está comendo e saber que com moderação e com a educação alimentar, é possível a gente comer a besteira que a gente acha que vai fazer mal, mas na verdade não existe alimento ruim ou alimento bom, assim, né? O que existe mesmo é a moderação e o equilíbrio na alimentação. E a educação alimentar, ela também pode afetar outras áreas de nossas vidas? Pode. Além de afetar a nossa saúde física, ela pode afetar a nossa saúde mental, porque quando a gente traz nutrientes para o nosso corpo, a gente está estimulando o nosso cérebro, a gente está desenvolvendo a nossa disposição. Então, quando a gente sabe que a gente está comendo, a gente está trazendo nutrientes bons para o nosso organismo, a gente aumenta a nossa imunidade, a gente diminui para que venham doenças ruins a longo prazo, né? Então, são vários fatores que contribuem para que você tenha essa questão da educação alimentar. E Beatriz, como que os profissionais, né, na saúde, eles ajudam os pacientes a diminuir um pouco esse sentimento de culpa após ter quebrado uma dieta, né? Ou como que você ajuda os seus pacientes quando acontece isso e ele fala com você, eu dei aquela deslizada? Muito boa pergunta, muito boa. Na verdade, a gente sempre tem que olhar com um olhar empático, né? Uma abordagem acolhedora,
um olhar sem julgamento, porque a gente está ali para ajudar o paciente. A gente tem que trazer informações claras e sempre com embasamento sobre a nutrição, trazendo também a moderação. Uma coisa que eu trago muito no consultório é, inclusive, o meu projeto, ele se chama Projeto Ame-se. Você tem que olhar de dentro para fora, porque eu acredito muito que é um conjunto. Existem os 3 conjuntos, né? Eu acredito muito em corpo, mente e espírito. Se você não está bem mentalmente, você não vai conseguir praticar a sua atividade física e se alimentar de forma saudável. Porque de algum momento ou outro você vai trazer essa compulsão e descontar esse sentimento na comida, porque tudo a gente traz para a comida. Então, o nosso papel é trazer informações para os nossos pacientes, sempre trazer a abordagem inclusiva e não sempre a dieta tem que estar mais flexível e menos restritiva. Então, a gente sempre tem que estar incluindo e também encaminhando, quando necessário, para os profissionais adequados. Por exemplo, se eu vejo uma necessidade de encaminhar o meu paciente para um psicólogo, eu preciso saber o momento adequado para isso. Um psicólogo, um educador físico, uma nutricionista. Então, a gente tem... esse é o nosso papel, né? Desmistificar essa cultura, esse julgamento dos alimentos, que existe muito, e também trazer o simples, porque está faltando isso. A gente voltar para o simples, de acordar bem cedo e se conectar com a natureza, beber mais água, fazer uma atividade física, se alimentar bem. E o que a gente procura? A gente procura o banho de gelo, a gente procura o sal do Himalaia. E a gente não está no simples. E o nosso papel como profissionais da saúde é desmistificar tudo isso e trazer o simples de novo. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada pela sua participação. E como as pessoas podem buscar a sua ajuda aqui em Toronto? Obrigada, foi um prazer participar. Eu sou nutricionista clínica, principalmente voltado para a saúde da mulher. As pessoas podem me procurar no meu Instagram, vocês vão deixar também o meu telefone, né? E eu estou de braços abertos para recebê-los aqui. Sim, muito obrigada. Foi muito importante ter você, como as outras também aqui conosco hoje, nos ajudando com esse tema. Tenho certeza que abriu aí a visão de muita gente, aquelas pessoas que estavam meio desequilibradas, né, em termos de alimentação. Culpada, se sentindo triste, para baixo, né, Cíntia? Exatamente. Já deu um up. E com certeza pode ajudar. É saber que a alimentação é leve, né? Não precisa ser Não complicada. tem aquele peso, né? Exatamente. E não é só alimentação, é tudo. É um conjunto, são hábitos. Porque se você está com um hábito ruim, vai desencadear no resto. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é mexer no celular, olhar no Instagram e rolar ali o feed e depois descer, comer um alimento que está no pacote e comer mexendo no celular, né? Não está em momento em família. Porque a gente precisa prezar isso. Os hábitos alimentares familiares também. Tudo que a gente faz dentro de casa, a gente influencia as pessoas ao nosso redor. E um grande exemplo disso é pai e filho. A criança ela não sabe que é pizza até ela comer uma pizza. Ela não sabe que é açúcar até comer um açúcar. E como que ela faz isso? Quando os pais influenciam, né? Os pais comem e ela vai olhar, mamãe, eu também quero. Sim, entendeu? com Então a certeza. gente é grande influência para as pessoas que estão à nossa volta e a gente também é influenciado, de certa forma. Muito obrigada, Beatriz. De nada. E agora vamos para o nosso testemunho e já voltamos com o momento Romper o Silêncio. Eu fui traída no meu relacionamento anterior e devido a essa traição eu me tornei uma pessoa muito amargurada, revoltada. Eu deixei de me cuidar, me desleixei por completo com o meu corpo, com a aparência. Cheguei até ao ponto de me tornar uma obesa mórbida. Engordei mais de 60 quilos, não me cuidava e só havia dentro de mim ódio e revolta. Eu não conseguia ver outra coisa na minha vida a não ser pensar que um dia eu me vingaria daquilo. Até que chegou um ponto em que eu me vinguei. Que eu fui lá e também traí a pessoa com a qual eu vivia. Após a traição, a gente, né, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra, as amizades. Começa com, hoje bebe um copo, amanhã só fuma um cigarro. Quando dei por mim, eu já bebia todos os dias, fumava muito.
Passei a andar com pessoas que, não é, que também estavam no mesmo nível de vida que a mim. Eram bebidas, diversão e tá sempre ali, envolvida com aquele grupo, não é? Vivi 2 anos assim no Brasil. Depois vim de férias a Portugal. Vim para Portugal de férias, onde eu conheci meu atual esposo. Eu estava sempre muito constipada, com muitas dores no corpo, pneumonias, mas teve uma manhã que foi mais complicada, que eu vi uma expectoração, já tinha expectorações com sangue, mas não com tanta intensidade como foi naquela manhã. E ao ir à casa de banho, veio a expectoração com muito sangue, e aquilo me assustou. Eu fiquei assim, sem entender o porquê daquilo, tive muito medo, mas a partir de quando eu tive a primeira consulta, fiquei um pouco tranquila, devido aos primeiros exames que o médico fez, me tranquilizou. Mas assim, me deixava um pouco preocupada, não é? E fui fazendo mais exames, mas quando veio o resultado de tudo, da biópsia, aí foi terrível. Dizia que eu tinha um tumor carcinoide atípico de 4 centímetros no pulmão esquerdo, localizado em cima da artéria. Após o resultado daquele exame, que mexeu muito comigo, eu já conheci a Igreja Universal no Brasil, e ali eu vi uma oportunidade de exercitar minha fé e de buscar na Universal, no altar do Deus vivo, a minha cura. E foi o que eu fiz. Passei a participar das reuniões, principalmente nos domingos de manhã, usando a minha fé, usando a gota do milagre na água, orando nas reuniões de terça-feira, na busca da reunião da cura, e foi aí que eu obtive o resultado. Fui submetida a novos exames e foi diagnosticado que eu já não era mais um tumor de 4 centímetros, mas sim de 2 centímetros, típico. Me deu mais ainda certeza de que Deus estava comigo. Eu mesmo sabendo que eu teria que me submeter a uma cirurgia, que eu deveria passar por todo o procedimento médico, não é? Que eu teria que fazer cirurgia, mas a minha confiança estava em Deus, que era que Deus é que estava trabalhando, Deus é que estava operando. E foi o que eu continuei fazendo. Mantive na fé, participando das reuniões, orando e lendo a Bíblia sempre. E confiando sempre em Deus. Eu tive no bloco operatório, eu fiquei durante 7 horas aberta. Retiraram 80% do meu pulmão, retiraram o tumor, tiraram parte da artéria do coração para poder remover totalmente o tumor. E depois fui colocada com aparelhos, né? Fui levada a aparelhos, que foi a parte mais complicada para mim. Ali acabou todas as minhas forças físicas, né? Só tinha a mesma força, era a mesma da fé. É uma dor inexplicável que eu senti naquele momento. Eu estava tão debilitada e eu disse para Deus: eu passei por tudo isso até agora e confiei no Senhor. E eu sei que o Senhor não faz a obra pela metade, só faz por completo. E se o Senhor permitiu que eu passasse por essa cirurgia e saísse do bloco operatório com vida, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Isso era por volta das 3 horas da manhã. Era ali, eu já não tinha mais força, mas foi a minha oração. O Senhor não me tirou daquele bloco operatório em vão. Das 3 da manhã às 6 da manhã, foi a hora mais crítica que eu passei. Foram horas terríveis. Mas logo às 6h30 da manhã, eu comecei a sentir uma força, comecei a sentir de novo uma esperança. Às 9 horas eu já estava no quarto. Foi quando eu vi que Deus não tinha me abandonado. Passei 3 horas terríveis, tinha um relógio na minha frente. E eu pensava que eu não saía dali. Mas eu nunca abri minha boca e disse. Eu pensava, mas eu não dizia, eu só falava: Deus, o Senhor não faz nada incompleto. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor vai me tirar daqui para te glorificar. Às 6h30 da manhã, foi como se viesse uma força, que eu não sei explicar de onde veio aquela força. E eu lembro, eu olhei no relógio, eram 6h30 da manhã. E eu disse: eu tô viva. Depois desse processo difícil, a minha recuperação de acorde foi uma recuperação que até para os médicos foram surpreendentes. Saí no bloco operatório, era para ficar 72 horas sob observação, não fiquei nem 12 horas. Para eles já foi algo que não esperavam. Eu deveria ter ficado pelo menos 5 dias com drenos. 2 dias depois eu já não tinha dreno nenhum em mim. A minha vida começou, foi algo, foi um milagre mesmo, porque foi dia após dia a minha recuperação. Me disseram que eu tinha que ficar 1 semana no hospital.
5 dias eu estava em casa. Estava de uma forma que quem me visse não dizia que eu tinha sido operada. Depois de tudo isso, de todo esse processo, de tudo que quando foi analisado a peça que foi retirada, veio a surpresa para todos os médicos e para mim, que aquilo que foi diagnosticado no princípio que era um tumor atípico, já não era um tumor atípico. Após a cirurgia, analisando a peça, era um quisto. A surpresa foi quando eu fiz o primeiro TAC após a cirurgia. O médico que acompanhou o TAC ficou surpreso com o que ele viu. E ele disse para mim, você realmente foi operada? Sim, fui operada. E ele disse, eu falei, tá, aqui a marca, a cicatriz da cirurgia, eu mostrei a ele. E ele olhou para mim e disse, você nunca foi operada. Eu falei, sim, fui operada, tem a marca, tem a cicatriz da cirurgia. Então você me faz um favor, olha no dia 23/1/2018, o que tem aí. Depois o senhor vai olhar dia 25/1/2018, o que tem aí. No dia 23 eu tinha um pulmão na totalidade. No dia 25 eu já não tinha mais o pulmão. 3 meses depois, meu pulmão, que foi no mês de março, o meu pulmão estava ali. O médico ficou surpreso e queria que eu explicasse o que eu tomei, onde que eu fui, o que eu fiz para que isso acontecesse, porque ele nunca viu tal coisa. Eles ainda não entenderam que foi um milagre. Foi a minha fé e eu usá-la de uma forma como eu nunca tinha usado em toda a minha vida. E aí eu vi o poder de Deus. Jesus fez um milagre na minha vida. Eu sou o próprio milagre. Não era para mim estar aqui hoje. Certeza que não. E chegamos ao fim desse episódio de hoje, que falamos sobre comer sem culpas, né? Tivemos aí as nossas especialistas que nos ajudaram a abrir mais, né, a visão em termos de alimentação, de como se alimentar saudável, né? E que a gente pode sim até comer besteira e sem se sentir culpado, né? Foi excelentes dicas que elas trouxeram para nós hoje, mas não podemos deixar passar sem perceber a grandiosidade deste testemunho, né? Como foi importante a fé que ela usou no altar. E ela falou bem e ela falou certíssimo, no altar do Deus vivo. Porque o Senhor Jesus, ele não morreu, ele está vivo para fazer esses milagres acontecerem. Magnífico, Sara, esse testemunho. Ela já estava, até o médico, né, não percebeu a grandiosidade do milagre que foi feito ali na saúde dela, no pulmão dela. Já estava desenganado e quando o próprio Deus, ele mesmo fez a cirurgia e fez renascer novamente este pulmão. Então, você que está aí e está em uma situação delicada de saúde, né, e que de repente já foi desenganada pelos médicos e não sabe mais o que fazer e já não sabe a quem procurar, aqui está a oportunidade. Aqui está essa oportunidade, essas portas abertas de você vir e exercitar a sua fé no altar do Deus vivo. O Deus que não morreu está vivo para aqueles que o buscam, para dar o milagre àqueles que querem, que correm atrás, né, Sara? E eu também gostaria de lembrar e repetir uma frase que ela falou, que esse Deus, ele não faz nada incompleto e também não faz nada por acaso. E não é por acaso que você nos assiste nesse dia, não é por acaso. Deus separou esse dia, esse horário para você que espera um milagre. Como a Cíntia estava falando, você já recorreu a vários médicos, entra ano, sai ano e você continua carregando esse problema, essa doença. Chegou o dia do seu milagre acontecer, se você crê nesse Deus vivo que estamos falando para você aqui agora. E quero convidar todos a fechar seus olhos e fazer uma oração conosco. Não será mais uma oração, mas uma oração na qual Deus, ele vai operar agora o milagre para você que está aí em uma situação de saúde crítica ou até mesmo em algum problema em outras áreas de sua vida. Então, eu quero fazer essa oração por vocês, determinando que a bênção de Deus chegue nesse exato momento aonde você estiver. Feche seus olhos.
Meu Deus, aqui estamos para invocar o Teu nome, meu Deus, o Teu nome que é grandioso, o Teu nome, meu Pai, que fez milagres e faz milagres, meu Pai, no dia de hoje. Eu venho aqui, meu Deus, te pedir e determinar que o milagre, meu Pai, que o Senhor tem para essa pessoa que está conosco agora em oração, usando a sua fé, venha chegar neste exato momento, meu Pai. Aquela pessoa que está com uma dor, meu Deus, que já não consegue dormir, meu Deus, à noite, ou até mesmo, meu Deus, não dormiu essa noite, Senhor, porque estava com uma dor, porque estava, meu Pai, preocupada com um diagnóstico que já foi dado, meu Deus, para a vida dela, que neste exato momento agora, meu Deus, ela seja curada. Em o nome do Senhor Jesus, que a cura chegue agora para essa pessoa que está aflita, meu Deus, com problemas de saúde. E aquelas pessoas, meu Deus, que também estão aflitas, mas com outros problemas na sua casa, que seja na vida sentimental, na vida financeira, meu Pai. Que agora, meu Deus, o Senhor possa fazer o milagre chegar até essa pessoa, meu Deus. Eu determino isso em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que ao término dessa oração, meu Deus, quando essa pessoa abrir os olhos, meu Pai, elas possam ver, meu Deus, nitidamente o milagre que o Senhor fez na vida delas, meu Pai. Mas eu te peço também, Senhor Jesus, que o Senhor toque, meu Pai, nelas, que o Senhor quebre o coração duro, meu Pai, e faça, meu Deus, com que elas venham atentar, meu Pai, que o Senhor, não só o milagre que já deu para ela através dessa oração, tem muitos outros, meu Pai, para dar para toda a vida dessa pessoa, meu Pai, mas basta essa pessoa dar um passo à frente, um passo até o Senhor, meu Deus, que está de braços abertos, esperando, meu Deus, essa atitude, meu Pai, para transformar a vida dessas pessoas, meu Deus. Então toca agora, Senhor. Toca, meu Deus, em cada uma dessas pessoas, meu Deus, e que elas possam, meu Deus, dar esse crédito, meu Deus, à palavra que estamos dando aqui, que é a Tua palavra, meu Pai, e que elas possam vir, meu Deus, buscar o Senhor, meu Pai, para a vida delas, e assim elas possam ser abençoadas em tudo, Senhor. Eu te entrego, meu Deus, a vida de cada uma delas e te agradeço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e que a paz esteja com cada um, em o nome de Jesus. Amém. E chegamos agora sim ao fim deste episódio de hoje. Queremos deixar aí os contatos aqui da igreja para você fazer uma visita, né, neste domingo às 9 horas da manhã, em português, às 10 horas em inglês e também em espanhol às 9h30. Então, não tem desculpa nessa área. Não você tem. diz, mas eu não falo português, vem no inglês ou vem no espanhol. Mas estamos aqui para receber a todos e ajudar. Da forma que for possível, a gente está aqui para ajudar, né? E temos o nosso endereço? Sim, é na 2420 Dufferin Street, aqui na York. E venha aprender a exercitar a fé que você tem. Ela já está aí dentro de você. Mas às vezes você não sabe usá-la ou talvez tenha usado de uma maneira não correta. Venha aprender a usar a sua fé, a usar assim de uma maneira, sabe? Como se aqueles músculos, né, forte. Você vai aprender a usar essa que você tem, depois a sua fé vai se fortalecendo e você conseguirá vencer toda situação, toda dificuldade, todo obstáculo que vier nos seus caminhos. O endereço está aí na tela e o telefone também está aí na tela, porque temos outras locações da nossa igreja aqui no Canadá. Se aqui o nosso endereço fica muito longe para você vir, fica muito distante, talvez você esteja nos acompanhando, você mora lá na cidade do Quebec, lá em Montreal nós temos igrejas, lá em Montreal tem pastor que fala português, lá em Montreal. Se você chamar, você vai obter o endereço da nossa igreja que está lá em Montreal. Também temos uma locação lá na Manitoba, no estado do Manitoba, lá no Winnipeg. O pastor de lá também fala português.
Em Vancouver, no British Columbia, nós também temos Igreja Universal e aqui em Toronto nós temos em várias cidades. Dê uma chamada, manda uma mensagem de texto e você conseguirá obter o endereço dessas locações. Então vamos? Vamos. Deus abençoe a todos e até o próximo Até episódio. o próximo. Bye. Com Deus.